O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom, para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas, que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amados irmãos, na primeira leitura, em Ezequiel, nós ouvimos uma leitura que, assim, a princípio, ela é dura, mas ela, faz parte do Antigo Testamento, como diz Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, todas as reflexões do Antigo Testamento nada mais servem para nós que somos cristãos como exemplo daquilo que aconteceu com os nossos antigos irmãos, e assim alguns chamam de pais, para que a gente possa ver toda a bondade de Deus que preparou aquele povo, como aquele povo também tinha dito: Senhor, nós vamos te servir de todo o nosso coração, depois da gente ter visto tantas maravilhas que o Senhor fez e faz para nós. Mas um povo que aos poucos foi se rebelando contra Deus e acabou todo se envolvendo em pecados de luxúria, de pornografias, de adultério, de roubos, de criar e seguir ídolos do seu próprio coração, e abandonou a Deus. Então o Antigo Testamento, ele nos serve como um exemplo, apenas para a gente se preparar. Tipo assim, olha o que aconteceu lá atrás, veja que a gente às vezes está caindo nos mesmos erros, irmãos. Não cometamos os mesmos erros que eles fizeram. Olha o resultado qual foi. Por isso que em Ezequiel hoje, que é a primeira leitura, que reporta o Antigo Testamento, é uma palavra dura que Deus pediu que o povo escutasse. E o que foi que Deus pediu que o povo escutasse? Prepara-te para os dias maus que vai chegar na sua vida. E aí o povo vai querer uma explicação. Quem acompanha, pelo menos aqui, eu falo por mim aqui na paróquia, sabe que eu sempre costumo dizer nas homilias que eu trabalho aqui: Deus não veio para responder as suas perguntas, nem dar explicação das suas dúvidas. Olha aqui, ó, a primeira leitura, o povo perguntou: peça para que Deus nos explique por que tanta coisa doída está acontecendo com a gente. E nós temos esse costume mesmo: Senhor, por que eu estou passando por esse crivo de dor, de perda, de perseguição na minha vida, seja no setor da minha vida ao qual for?
a gente também tem as mesmas lástimas. A gente também quer que Deus explique, porque se eu estou procurando Ele, se eu estou procurando viver a vida dele, por que essas coisas estão chegando? E Deus não vai responder, porque a vinda de Cristo no nosso meio não foi para responder as nossas perguntas, sejam elas de dúvidas ou de dor. Eu vou repetir, sejam elas de dúvidas ou de dor. O Senhor veio para nos dar livremente como resposta, se a gente quer ou não, os sentimentos dele para a gente viver neste mundo, já neste mundo. Só isso Jesus veio fazer, como Deus que veio trazer para a gente. Por isso o evangelho de hoje. Qual é o retrato desse evangelho de hoje, trazendo para o nosso dia a dia? Uma pessoa do bem, e uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que cumpre os mandamentos, uma pessoa que procura viver aquilo que Deus pediu. Mas aí, essa pessoa está dizendo: o que eu preciso para ter a vida eterna, para receber a vida do eterno em mim? E a resposta é uma só, a resposta de 100. Ele vai dizer: vende tudo o que tens. Aqui vale a pena a gente fazer uma rápida lembrança daquele outro evangelho que vocês vão lembrar, que trazem uma pessoa cega, que nasceu cega, e Jesus também vai lá e põe a mão nesta pessoa que estava cega, e ela começa a enxergar, só que ela não enxerga totalmente. Aí Jesus vai perguntar para ela, esse mesmo evangelho de hoje tem a ver com esse que o padre está explicando agora. Aí Jesus vai lá e pergunta para essa pessoa: o que você está vendo agora? Está vendo alguma coisa? Estou, estou vendo. Pega essa palavra estou vendo no primeiro momento, com a resposta desse jovem: desde o início eu já faço isso. O que ele faz? Ele vive, ele procura observar os mandamentos de Deus. E aquele homem que Jesus curou parcialmente, no primeiro momento, deu uma resposta parecida, muito parecida. Qual é? Eu vejo homens como árvores andando. E é o que Jesus vai fazer? Jesus vai lá de novo, põe as mãos e pede que ele enxergue perfeitamente. A palavra aqui no finalzinho desse evangelho, Jesus vai dizer: para que vós sejais perfeito. Lembra da visão de quem via como árvore? Jesus vai dizer: agora tu vais enxergar perfeitamente. E Jesus impôs as mãos sobre aquele outro doente, o cego, que via parcialmente. Agora ele começou a enxergar como deveria enxergar. E aqui, este homem, ele é bom homem, é um homem temente a Deus. Talvez, irmãos, talvez como nós aqui, se estamos aqui porque nós queremos em Deus. Se estamos aqui é porque nós queremos, e muitos de nós já estamos observando aquilo que Cristo Jesus deixou para a sua igreja. Só que a questão que interessa não é só ser bom, não é só fazer o básico para que eu veja a coisa. Já estou fazendo, mas você não está vendo perfeitamente. Para ser perfeito, a palavra perfeito na Bíblia significa santo. E só tem um caminho. Qual? Este que Jesus falou: desapegue de tudo que você projeta como pessoa na sua vida. A palavra riqueza não é o que eu tenho economicamente. Não, porque o que você tem economicamente é um direito e um trabalho justo que muita gente lutou a vida inteira. Não há problema nenhum de você ser uma pessoa economicamente muito bem remunerada e detentor de morar num condomínio de luxo, num bairro bem distante daqui, de ter casas, ter fazenda, ter carros de marcas
importadas. Não é problema isso, nem Jesus nunca veio para falar disso. Riqueza na Bíblia é o apego que eu tenho sobre os meus planos de vida. Por exemplo, se um dia eu for pai, estou dando um exemplo, eu quero criar os meus filhos assim, 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 assim. Olha, isso é muito bonito, que eles sejam batizados, etc. Mas eu também quero educá-los assim. Mas espera um pouquinho, vamos tomar cuidado com essa belíssima explicação. Se um dia você for pai, você quer educar os teus filhos segundo quem? O que brota do seu coração, porque é bonito o que brota do seu coração. Mas o que te brota do teu coração é apenas bom. Mas perfeito é, se Deus lhe confiar filhos, educá-los segundo o quê? O querer de Deus. Muda tudo. Eu estou dando um exemplo para a gente pensar em todas as esferas da nossa vida. Como viver em família, como eu devo pensar a imagem de mãe, da maternidade, como eu devo viver, imaginar a palavra paternidade, pai. Como é que eu convivo com isso? Quer dizer que se eu vou amar o meu pai do meu jeito, porque eu tenho uma expectativa sobre o homem casado com a minha esposa, com a minha mãe, sendo meu pai, segundo o meu coração. É muito perigoso isso. Tanto é perigoso que como hoje em dia acontece, infelizmente acontece, se o seu pai trair a sua mãe, e se ainda você tem infelicidade de você pegou no flagra o teu pai num adultério com uma outra pessoa, certamente você vai se decepcionar de tal maneira com o seu pai, que você, a partir de hoje, vai fazer igual a São Francisco de Assis, nunca mais vai dizer a palavra pai, de tão decepcionado, porque você confeccionou uma imagem de pai, segundo o teu coração, e você é uma boa pessoa, viu? Mas bastou você ter visto um crime do seu pai, culminou em você uma ira demoníaca, de desapego do seu pai, a ponto de falar, e você matou o seu pai do teu coração. Então os nossos sentimentos é a nossa riqueza, é a maneira como eu vou decifrando o meu plano de vida, ou como homem, ou como mulher, quem é mulher. Então, desenhar a minha vida eu posso desenhar, fazer um projeto na minha vida, eu preciso fazer. Isso é bom, mas sem esquecer que acima de tudo, que a vontade do nosso Deus aconteça na minha vida. Então é isso que Jesus está dizendo para esse rapaz. Por que ele foi embora triste? Ele foi embora triste porque ele era uma pessoa extremamente boa, acreditava em Deus. Vamos trazer ele para o hoje, como católico seria ele, vai. Ia na missa todos os domingos, pagava o seu dízimo e pagava bem. É uma pessoa que tinha sua família, trouxe os filhos para a igreja, bonitinho, tal. E Jesus está falando, muito bem. Mas, para você ser perfeito, e é aqui que interessa a Deus, e é aqui que deveria interessar a todos nós chamados cristãos católicos, não é ser bom, é ser como Cristo, ter os sentimentos de Cristo, então ser perfeito. Então a nossa luta é para chegar a ter os sentimentos de Cristo, pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age, não eu agindo do meu jeito. Então aquele homem saiu triste porque ele era muito cheio dele. Ele ia assim na igreja, ele vinha na missa, ele era uma pessoa ótima, conhecida por todos, queridíssimo na igreja, um líder por excelência. Todo mundo admira aquele homem, ou aquela família que pertence a ele. Mas não é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio nos convidar a ter o sentimento dele, que é de Deus, que isso significa ser perfeito. Então veja que o bocado é maior, irmãos.
O lançar as redes é para águas mais profundas ainda do que a gente imagina. Já estou fazendo o suficiente de ir na missa. Eu já estou fazendo o suficiente de rezar o Santo Terço. Eu já estou fazendo o suficiente de ir e me confessar pelo menos uma vez a cada 2 meses ou uma vez por mês. Pronto, o que mais eu preciso fazer? Bom, tudo isso daí é fazer, você está fazendo e é bom fazer, porque isso está lhe faltando uma coisa só. Você já está no caminho, você já está vendo mais ou menos a coisa, mas está te faltando agora o golpe final da tua vida, para chegar na vida eterna. Qual? Desapegue de você, rapaz. Desapegue de você, mulher, dos teus planos. Tem uma música, eu não vou exigir isso do ministério, nem dá tempo de cantar, mas tem uma música que ela é baseada em todo esse raciocínio de Cristo, para dizer, né? Eu desapego de mim. Sem ti nada posso fazer. Somente em ti eu tenho a minha resposta, Senhor. Qual é a resposta? A tua vontade na minha vida. Então veja, Deus explica para mim por que o meu pai fez isso. Deus não vai explicar. Vá, encara o problema, a cruz, meu irmão, minha irmã, mas encare com Cristo. Para você um dia ter o sentimento de olhar para o teu pai, que você pegou ele em flagrante de pecado, que é uma coisa horrorosa, e você olhar para ele e falar, como Cristo teve misericórdia de mim por causa dos meus pecados, eu tenho o mesmo sentimento por esse homem que é o meu pai, que na fraqueza da vida dele, ele cometeu também um delito tão feio, mas eu não acuso o meu pai, eu tenho misericórdia dele. Pô, que sentimento é esse? É do perfeito, é do santo, é de Cristo, e é isso que importa, o resto é conversa mole. E para adquirir isso, muita vida de oração, muita entrega, muito despojar-se em Deus, aliás, despojar-se de si e abraçar a causa de Cristo, todo dia, todos os dias, todos os dias. É fácil passar por essa porta estreita? Só os violentos passam. Quem são os violentos? Aquele que é violento contra a sua própria vontade, ele está vendendo a cada momento alguma coisa de apego que ele tem. Se é um filho que você tem apego, o Cristo está te dizendo, olha, para você ser perfeita, desapegue desse filho que você endeusa a ele. Estou dando um exemplo. No dia que você se desapegar do teu filho, desapegar não é deixar de amar, não é deixar de cuidar, não é deixar de interceder por ele, porque isso é uma coisa divina de uma mãe. Uma mãe não para de gerar o filho enquanto ele viver nesse mundo, ela continua gerando ele, intercedendo. Não é isso que Jesus disse. É que não faça desse amor do teu filho aquilo que você fez como amor. Você é apegado ao teu filho. O filho não é teu. E você não aceita um dia. Se um dia seu filho casar, você vai contra qualquer mulher que ele queira se relacionar para casar, porque você só pensa em você. Você projetou um filho para você. Não, nada disso, está errado. Se fosse certo, Deus não teria dito o que ele disse para Abraão. Abraão, você não queria ter tanto um filho? Pois eu lhe confiei, ele é meu. E o que aconteceu com você, Abraão? Você deixou de olhar para mim, você deixou de querer ter os meus sentimentos, e você ficou cultuando o teu filho. Teu filho é o teu tudo. Em outras palavras, é a mesma coisa que está escrito aqui. Lembra, o Antigo Testamento é apenas para eu lembrar o hoje da minha vida, para eu não cometer o mesmo erro. Pois eu estou tão apegado ao meu filho, que se o meu filho ir embora, eu me revolto com Deus, e eu quero uma explicação, e Deus não vai te dar. Abraão, sacrifique o teu filho, é a mesma palavra aqui. Se você quer ter de novo uma vida perfeita, desapegue-se da maneira que você se apegou. Eu estou dando uma referência do teu filho,
Mas não é só seu filho, você se apegou em você se apegou nas coisas da sua casa, você se apegou na sua saúde, você se apegou em ser jovem e não aceita envelhecer, você se apegou em namoros, você se apegou em tanta coisa, é difícil você deixar isso. Então, sacrifique isso. Vai treinando que isso não seja mais o seu ídolo. O que é o ídolo? Os ídolos criados no Antigo Testamento. É o apego do jeito que eu quero. Não é outra coisa. Não criais ídolo na sua vida. Não, mas eu temo a Deus. Não teme. Porque se o meu filho passa a ser para mim uma das coisas mais importantes da minha existência, você fez o seu filho um ídolo seu. Se o seu corpo, se a sua saúde for a coisa mais importante da sua vida, você, igualmente aos nossos pais do Antigo Testamento, criaram ídolos, e Deus ficou bravo com eles, porque criastes ídolos, então vais perecer. Olha aqui a primeira leitura, irmãos. Essa primeira leitura é para mim, Padre, em primeiro lugar, e para cada um de nós aqui. Seguir Jesus é um convite. Veja que aquele rapaz se aproximou de Deus e disse: o que eu preciso fazer para ser santo? Desapegue-se. Você é um bom homem, amor. Você é uma boa mulher, você é uma boa senhorinha de idade, você é piedosa. Mas quando Deus fala, mas, é como se ele dizendo: em verdade eu te digo, minha senhorinha, não basta ser uma boa mulher para ser perfeita, para chegar na vida eterna. Ainda hoje, enquanto vives, não sei a tua idade, não importa quanto tempo você ainda poderá ter, desapegue-se de você e das coisas que você se apegou, minha senhorinha. Na oração, no regime oracional, só assim a gente começa a se desvencilhar das coisas que nós somos apegados. Mas reze muito, mas muito, e vai pedindo: Espírito Santo, cura-me eu de mim mesmo. Por isso que Jesus deixou o Espírito Santo, é para isso, não é para outra coisa não. É para curar eu, do meu modo, dos meus apegos, de mim. De mim. Jesus veio salvar quem? Eu, de mim mesmo. Eu sou muito apegado. Eu me apaixono por todas as coisas passageiras. Filho, bens materiais, o corpo da gente perece. Tudo a gente se apega com coisas passageiras. E Jesus está dizendo: então só te falta uma coisa: desapegue-se. Como que se desapega? Orando. Para uns jejuando, fazendo penitência, fugindo das ocasiões. É apenas um convite. Que a Virgem Santa, que viveu tudo isso que Jesus disse na vida, ela se desapegou inteiramente da vontade dela. Faça-se em mim segundo a tua vontade, Senhor. E ele não ficou só nisso não. Aceita a tua cruz. E ela aceitou. Ficou em pé. Veja lá, João 19, Maria estava em pé, olhando o seu filho ir entrando em óbito. Quer mais sofrimento do que uma mãe que tinha um filho único? E não é só, porque muitas mulheres têm filho único. O santo, inocente. Porque os nossos filhos, eu falo nosso, sempre algum pecado ele tem. Vícios eles têm. Mas Maria, o filho dela não tinha nada. E ela fica em pé, sem a murmurar. Ela aceitou a cruz. Quem não aceita o que lhe acontece é porque ainda não vê plenamente. Precisa ainda pedir: Espírito Santo, cura-me até o dia da sua morte. Treina, 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 até você falar: Senhor, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
o Senhor